No ano de 1500, quando chegam os conquistadores espanhóis, a maioria de suas cidades está novamente coberta pela selva. E no ano de 1700, o pouco que restava deles já não existe. Das investigações sobre as ruínas de suas cidades, dos estudos das datas e números entalhados em seus muros, de seu exato calendário, de seus códigos e livros sagrados, estão reaparecendo seus conhecimentos. E estamos decifrando sua misteriosa mensagem de alerta e esperança. Os donos do tempo. A primeira profecia maia fala de um raio sincronizador de luz que brilha a cada 5.125 anos e que afeta o comportamento do Sol. Em dezembro de 1996, um satélite enviado pela NASA para investigar o Sol, o Sorro, depara-se com uma surpresa. O Sol não tinha mais polos sul e norte, isto é, que havia se transformado em um campo magnético homogêneo. Em janeiro de 1997, uma impressionante tormenta magnética ocasiona uma enorme radiação solar que destrói o satélite Telstar 401 da AT&T. Em dezembro de 1997, a NASA detectou que o centro da galáxia começou a enviar imensas quantidades de energia para o universo. Desde aquele mês, o campo eletromagnético da Terra, uma série de linhas de força que se encontram ao redor do planeta e que atuam como um ímã, moveu-se e diminuiu sua potência, de uma medida de 4 Gauss em 1996 para 1,5 Gauss na atualidade. Gauss é uma unidade de medida de força por centímetro quadrado de superfície. E esta medida está se aproximando do zero. E isto é bastante grave. Os russos fizeram testes com seus cosmonautas fora do campo magnético da Terra, anulando um campo magnético artificial que era gerado por suas naves, isto é, com magnetismo zero. Descobriram que, no princípio, eles se agitavam, depois ficavam agressivos entre si. E, por último, enlouqueciam completamente. Assim descobriram que a força eletromagnética tem o poder sobre a consciência e a razão. Quando se acaba, as pessoas enlouquecem. O homem utiliza a tecnologia para produzir campos eletromagnéticos. Além disso, nós, os seres humanos, temos nosso próprio campo eletromagnético. Nós precisamos aprender a ativá-lo conscientemente. Isso pode ser feito de várias maneiras. Uma delas é utilizando a meditação e a respiração. Precisamos nos preparar. A diminuição da intensidade do campo eletromagnético da Terra nos últimos anos fez com que os pássaros que migram entre os países utilizando as linhas desse campo de força como guia perdessem o rumo. A mesma coisa está acontecendo com as baleias que encalham perdidas nas praias. Nas duas últimas semanas de setembro de 1994, houve uma oscilação no campo eletromagnético que obrigou os pilotos dos aviões em voo a pousar manualmente e não por instrumentos. A situação pareceu normalizar-se em outubro. No entanto, nos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 1996, foi registrada uma anomalia muito maior e mais longa. O polo sul magnético deslocou-se erraticamente, movendo-se até 17 graus em um único dia. Depois voltou quase à sua localização original, obrigando todos os aeroportos do mundo a reimprimir seus mapas aeronáuticos. O aeroporto O'Hare de Chicago, por exemplo, mudou de 2 para 1,5 graus. Além disso, também começou a mudar a frequência de vibração ou de ressonância Schumann, que é como se fosse a frequência cardíaca do planeta, seu ritmo. Subiu de uma frequência inicial, em 1997, de 7,8 Hz, ou pulsações por segundo, para 11,5. O planeta está se agitando.
Tudo isso quer dizer que nossos cientistas sabem o que está acontecendo e concordam com o que os maias descobriram há 1.200 anos. Milhares de sacerdotes, astrônomos e matemáticos maias estudaram durante séculos o Sol e todos os planetas e estrelas. Há 1.200 anos, foram tão avançados que calcularam a distância que nosso planeta percorre anualmente ao redor do Sol. Tiveram tanta precisão que hoje a NASA tem apenas centímetros de diferença com as medidas que os maias obtiveram. Eles calcularam que a Terra dava a volta ao Sol em 365,2420 dias. Hoje, o ano de Greenwich é de 365,2422. Uma incrível diferença de apenas 17 segundos e 28 centésimos, ou seja, 1/10 de milésimo por ano. Mediram o ano do planeta Vênus e o estabeleceram em 584 dias. Hoje, a NASA diz que a medida é 583,92 dias por ano. Praticamente o mesmo. Descobriram o momento exato da mudança das estações, dos equinócios e o deixaram transformado em um espetáculo de luz e sombra. Um monumento a seu saber. Hoje, a pirâmide de Kukulcán, em Chichén Itzá, é uma das principais atrações turísticas do mundo. Como puderam fazer esses cálculos tão exatos sem ter instrumentos de precisão? Sua ciência astronômica estava 1000 anos mais adiantada que a de todos os seus contemporâneos. Seus sumos sacerdotes, os acalquines, dedicavam-se ao registro diário e ao estudo dos movimentos do Sol, da Lua e de todos os planetas e estrelas. Encontraram os pulsos que o Sistema Solar recebe ciclicamente no centro da galáxia. Construíram cidades como Tulum, rodeadas por muralhas, não para sua defesa, mas para usá-las como ponto de referência da aparição do Sol e dos planetas. Em ciências matemáticas eram muito mais avançados. Descobriram o 0500 anos antes que os árabes. Seu sistema aritmético era o vigesimal, ou seja, contavam de 20 em 20. Um sistema com base no número 2, o que o transforma em um sistema binário exponencial. Um sistema matemático harmônico com o universo. O mesmo que a natureza utiliza para a divisão das células. Utilizam também os números de maneira simbólica, transformando-os em entidades mágicas, em seres harmoniosos que contam uma história, como o I Ching. Tinham o calendário mais exato feito por qualquer civilização antiga sobre a Terra, 1000 anos mais adiantado que os de seus contemporâneos. Um calendário que serve para sincronizar os ciclos da Terra, da Lua e do Sol com o universo. Os maias também foram muito avançados em sua maneira de cultivar a terra e colher os alimentos para o seu povo. Construíram no Petén uma rede de canais para drenar a água e manter a terra irrigada. A NASA detectou esses canais a partir de satélites com raios infravermelhos. Sua arte era absolutamente bela. Os baixos relevos e as esculturas em pedras têm uma elegância clássica.
As delicadas figuras de cerâmica de seus soberanos, sacerdotes, artesãos e de todo o mundo funcionavam como as fotos da época. São um dos documentos mais importantes para entender sua vida, seus costumes e poder chegar até sua mente e seu coração.